A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Foi compartilhada pelo pastor André Francisco. Preste atenção. O Senhor pode realmente arrumar a minha bagunça? Ter a resposta para essa pergunta é tão importante quanto não viver debaixo de culpa e condenação. Existem dívidas de várias naturezas. Existem aquelas que são frutos de um mau planejamento orçamentário, aquelas que são frutos do capitalismo. Você tinha uma expectativa para o mercado e elas não foram supridas. Você acabou sofrendo o impacto desse investimento. E também há aquelas dívidas que são frutos de uma enfermidade, de algum fato que te surpreendeu, foi necessário adquiri-las. Todas as dívidas nas quais estamos envolvidos, o Senhor tem prazer em resolvê-las, independente de que natureza seja. O Evangelho do nosso Senhor é um tratado de quitação de dívida. O Senhor é o pagamento de uma dívida impagável que nós tínhamos diante de Deus. Todo homem nasce com uma dívida impagável, mas também já nasce com a provisão necessária para o pagamento dela. Por outro lado, o homem tem uma dívida. Por outro lado, ele já tem a provisão para o pagamento. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus trouxe a completa quitação da nossa dívida. A dívida impagável que estava sobre nós, que nos condenaria ao inferno, já foi paga. Essa é a verdade muito poderosa, pois ao colocar o seu drama financeiro nas lentes do Evangelho, você conclui: a minha dívida era muito maior e o Senhor, pela graça, me livrou dela. Então, o que realmente é isso que eu preciso pagar aos olhos de Deus amoroso e gracioso? Contudo, talvez você esteja convencido de que sua dívida foi você quem fez e que o Senhor não tem nada a ver com ela. Foi uma completa responsabilidade sua. Mas mesmo aquelas dívidas que você atribui toda a responsabilidade a si mesmo, o Senhor também quer resolvê-las. No Salmo 23, verso 2 a 4, diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto às águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Sabe, filho, esse texto diz que o Senhor me faz repousar em pastos verdejantes. Mas também diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, você decidiu ir, a promessa de que o Senhor ainda assim estará com você. Nesse caso, acredite, o Senhor quer resolver toda a bagunça financeira na qual você está envolvido. Em Mateus capítulo 18, verso 23, o Senhor propõe a parábola do credor incompassivo. Essa parábola é muito interessante porque ela coloca na ótica de Deus o tamanho da nossa dívida. Preste atenção. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou ao Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me tudo o que deves. Então o seu conservo, caindo aos meus pés, implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Entretanto, ele não quis, e antes indo, o lançou na prisão
até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia sido passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o Senhor, chamando, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também me compadeci de ti? Indignado, o Senhor entregou os verdugos até que pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Mateus 18, do verso 23 ao 35. O rei descrito nessa parábola é o Senhor Jesus. A nossa dívida era de 10.000 talentos. O talento romano era medido para avaliar o ouro. Um talento equivalente a aproximadamente 30 quilos de ouro. Se considerarmos o valor do grama do ouro hoje e aproximadamente R$150, isso significa que a dívida que aquele servo tinha com o rei era de 45 milhões, certamente uma dívida impagável. Se o rei nessa parábola é o Senhor Jesus, então o servo que tinha uma dívida impagável somos nós. Ele pagou completamente a nossa dívida. Não existe mais escrito de dívida sobre nós. Nosso nome está limpo diante de Deus por meio do sangue de Jesus. O rei se compadeceu de nós, porque a nossa dívida era impagável. Hoje você tem acesso ao Banco Celestial, porque nenhuma letra de dívida compromete o seu nome lá. O Senhor Jesus não apenas limpou o seu nome diante de Deus, como também renovou o seu cadastro diante do Pai, de maneira que tudo o que em oração pedir ao Senhor, lhe concederá. Essa é a graça abundante de Deus. Ele limpou o seu nome e lhe deu um cartão infinito diante de Deus. Jesus resolveu o problema da dívida que tínhamos, porque Ele é o especialista em quitação de dívida. Tenha certeza que o Senhor Jesus é a pessoa certa para salvá-lo dessa demanda financeira. Se Jesus quitou uma dívida que levaria para o inferno, será que Ele não pode quitar a sua dívida com o banco? Se o Senhor tirou o seu nome do inferno, escreveu o seu nome no livro da vida, será que Ele não pode tirar o seu nome das listas de negativação? Eu faço essa ponderação, pois é necessário que você creia que o Senhor é bom e quer quitar as suas dívidas. A bondade de Deus é infinita. O Senhor é tão bondoso que toda essa situação contribuirá para que a imagem de Cristo seja mais aperfeiçoada no seu coração. Jamais duvide da bondade de Deus, do seu cuidado para com você. O Senhor honrará cada detalhe da sua vida, conduzirá uma experiência de amor e bondade nele. Preste atenção nesse exemplo. O pastor disse que certa vez sua filha fez uma pequena dívida na lanchonete da escola. Quando questionou sobre o valor que havia gastado naquele mês, ela disse que nem sabia que havia limites para gastar na lanchonete. Por isso havia comprado lanche para suas amigas também. A conclusão dela foi muito interessante e ensinou algo. Certamente não há nada nessa lanchonete que o meu pai não possa pagar. Realmente não existe nada na lanchonete da minha escola, da minha filha, que eu não conseguisse pagar. Mas expliquei que antes de fazer a dívida, é necessário que converse comigo. Entretanto, ela estava descansada na minha capacidade de resolver aquele problema. Você precisa ter a mesma atitude. Você tem um pai bondoso e generoso que produzirá em você descanso necessário para seguir em frente e viver uma vida resolvida financeiramente. Aleluia! Pai, eu oro por todas as pessoas que estão endividadas, que precisam de um milagre, que precisam de sabedoria na sua vida financeira. Livra elas da dívida, da pobreza, da miséria. Livra elas de todo o mal, que elas possam prosperar abundantemente. Pai, eu abençoo a vida financeira dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas sejam abençoadas e deixem a dívida de lado. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, e você pode
de forma generosa fazer uma semeadura, sempre crendo que tudo que você semear, você vai colher, não do mesmo jeito, não da mesma maneira, mas Deus vai multiplicar na sua vida. Deus abençoe ricamente em nome de Jesus.